Seja muito bem-vindo ao seu canal de resumo e resenha do YouTube. Resumix, aqui você encontra os maiores títulos, dos mais vendidos aos mais impactantes para seu desenvolvimento, ideal para quem não tem muito tempo para ler o livro inteiro e para quem está no programa O Pior Ano da Sua Vida do Pablo Marçal. Bons estudos! O resumo de hoje é sobre o livro As Leis da Natureza Humana, destacando a importância da racionalidade, empatia e compreensão das emoções e comportamentos humanos. Também explora a influência do caráter, a importância da linguagem corporal e a necessidade de reconhecer tipos tóxicos de personalidade. Além disso, discute a influência do tempo, a importância de avaliar o caráter das pessoas e a aplicação das leis para melhorar nossas interações sociais. As leis da natureza humana, decifrando o comportamento das pessoas. O comportamento humano é influenciado por forças profundas que muitas vezes não compreendemos. Podemos explorar a vasta literatura sobre psicologia e biologia para entender melhor a natureza humana. Ao compreender as raízes do comportamento humano, podemos ter mais controle sobre nossas ações e reações. As leis da natureza humana, transformando a maneira como percebemos e lidamos com os outros. As leis da natureza humana nos ajudam a lidar de forma estratégica com os outros e a transformar a força humana básica em algo mais positivo e produtivo. A influência das redes sociais e a facilidade de exposição do nosso lado sombrio aumentaram a agressão e a comparação com os outros. As leis nos ensinam a interpretar os sinais que as pessoas emitem, identificar tipos tóxicos e desenvolver habilidades de influência e motivação. As leis nos fazem perceber as forças da natureza humana dentro de nós mesmos e nos capacitam a alterar nossos padrões negativos. As leis nos ajudam a desenvolver empatia, a ver o mundo pelos olhos dos outros e a cultivar uma maior simpatia, criando laços mais profundos com as pessoas ao nosso redor. As leis nos transformam, nos tornando mais conscientes de nosso potencial e nos impulsionando a buscar uma versão superior de nós mesmos. A liderança de Péricles e a estratégia defensiva de Atenas durante a guerra contra Esparta. Péricles era um líder peculiar, mais filósofo do que político, que trouxe prosperidade a Atenas. Péricles propôs uma estratégia defensiva durante a guerra contra Esparta, evitando batalhas campais e usando a força naval de Atenas. A praga que atingiu Atenas e a morte de Péricles levaram ao fim da estratégia defensiva e ao retorno das facções e da sede de vingança. A ascensão e queda de Atenas. A importância da racionalidade na política. Atenas utilizou a praga como vantagem estratégica na guerra contra Esparta. A população de Atenas pressionou por uma estratégia ofensiva contra Esparta. Péricles defendeu a importância da racionalidade na política e na tomada de decisões. A influência das emoções na tomada de decisões e a irracionalidade humana. Identificar ações maliciosas específicas dos outros pode intensificar nossas emoções, como raiva, frustração e depressão. Nossa primeira reação é procurar por uma causa externa para os problemas, atribuindo a responsabilidade a outras pessoas ou forças antagônicas. A irracionalidade humana é uma função da estrutura do nosso cérebro, que processa as emoções de forma diferente da linguagem e do pensamento. Os vieses da racionalidade e a ilusão de superioridade. Ao calcular as consequências de longo prazo, pessoas racionais conseguem deixar de lado preconceitos e pensar no que é melhor para os interesses gerais. Pessoas racionais utilizam a competência como critério para contratar ou formar parcerias, enquanto as irracionais se deixam levar por simpatias e inseguranças. A racionalidade não é um meio de transcender a emoção, mas sim de entender nossos impulsos e pensar sem ser influenciado por eles. Os vieses mentais, como o viés de confirmação, distorcem a realidade e levam a decisões erradas e conflitos. A ilusão de superioridade nos leva a acreditar que somos mais racionais e éticos do que os outros, ignorando nossos próprios defeitos. A irracionalidade humana e seus efeitos na vida cotidiana. A racionalidade e as qualidades éticas precisam ser conquistadas por meio do esforço e da consciência. É necessário ter cuidado com os fatores inflamatórios que afetam nosso pensamento e surgem de nossos próprios impulsos. O impacto das experiências na primeira infância é significativo e pode influenciar nossos comportamentos e emoções ao longo da vida. Estratégias para desenvolver a racionalidade. Existem cultos de personalidade e fetichismo em relação a celebridades e tecnologia.
É possível trazer o lado racional à tona através de estratégias como conhecer a si mesmo, aceitar as pessoas como são e equilibrar pensamento e emoção. Desenvolver empatia e evitar o egocentrismo são essenciais para adquirir o poder social e prever as ações das pessoas. A importância da atenção e reconhecimento na construção da identidade. A necessidade de atenção e reconhecimento é inerente aos seres humanos. A qualidade da atenção que recebemos dos outros afeta a nossa autoestima e senso de amor próprio. Narcisistas profundos têm dificuldade em desenvolver uma identidade coerente e dependem completamente da atenção externa. Narcisismo profundo cria danos ao mundo e é importante distinguir os tipos tóxicos. Todos somos narcisistas e devemos ser honestos sobre nossa natureza. Desenvolver empatia melhora nossos poderes criativos e habilidades sociais. A atitude empática envolve ouvir, suspender julgamentos e considerar as circunstâncias. A empatia visceral permite captar os sentimentos e intenções das pessoas através de sinais não verbais. A importância da empatia analítica na compreensão das pessoas. A empatia física, como o efeito camaleão, permite uma conexão emocional e imitação de gestos e posturas. A empatia analítica é essencial para compreender os valores, histórico familiar e experiências de vida das pessoas. A habilidade empática deve ser complementada pela empatia analítica, que envolve coletar informações e entender a psicologia dos outros. A empatia analítica requer feedback e observação constante para aprimorar a compreensão das pessoas. A empatia analítica é especialmente útil para lidar com pessoas difíceis de entender e com quem temos dificuldade de nos identificar. O poder de manipulação dos narcisistas. E a história de gênio. Alguns revolucionários franceses eram manipulados por um líder narcisista. Narcisistas profundos conseguem ser fascinantes e manipuladores ao simular empatia. A história de Jenny, uma freira possuída por demônios, revela o poder de manipulação e a busca por atenção dos narcisistas. A crise narcisista de Leon Tolstói. E Sofia se tornou uma excelente atriz viciada em atenção e fama. Leon Tolstói demonstrava todos os sinais de ser um narcisista profundo. A crise espiritual de Tolstói representou o epítome dessa dinâmica narcisista. A importância da atitude do líder e a necessidade de dividir a atenção entre os indivíduos e o grupo. A atitude do líder contagia o grupo, sendo fundamental para manter os ânimos elevados. É necessário dividir a atenção entre os indivíduos e o grupo, monitorando os níveis de conversa e o estado emocional de cada um. A importância da observação na leitura da linguagem corporal. A rapidez com que comia, na lentidão com que se levantava da cama caso notasse algum animal em especial, tentava prever o que os homens fariam colocando-se no mesmo estado de espírito. Eu precisava tratar cada um de maneira diferente dependendo da sua psicologia específica, também tinha de ajustar as suas interpretações o tempo todo pois os ânimos se alteravam com rapidez. Apenas não temos consciência disso pois não vemos a conexão entre os nossos problemas e o modo como estamos sempre interpretando errado os ânimos e intenções dos outros. A importância da comunicação não verbal na interação humana. Pacientes com distúrbios mentais podem se beneficiar da comunicação não verbal. A linguagem corporal pode ser uma forma eficaz de comunicação e cura. Observar e interpretar os sinais não verbais dos outros pode levar a uma maior compreensão e conexão. A maioria das comunicações humanas é não verbal, e ignorar essas pistas pode levar a mal-entendidos. As pessoas são como atores, usando máscaras e expressões faciais para ocultar seus verdadeiros sentimentos. A importância da comunicação não verbal na interação social. As pessoas podem ocultar suas intenções hostis por trás de um sorriso amigável. As habilidades de observação e decodificação dos sinais não verbais são essenciais para compreender as emoções e intenções das pessoas. É importante prestar atenção aos sinais não verbais dos outros para criar afinidade e evitar situações desfavoráveis. Decodificando os sinais não verbais. A frequência com que forçamos um sorriso ou demonstramos nervosismo em nossa linguagem corporal revela muito sobre nossas emoções. Ao tomar consciência do nosso comportamento não verbal, nos tornamos mais sensíveis aos sinais dados pelos outros e capazes de imaginar suas emoções. Observar os sinais não verbais das pessoas nos permite detectar sentimentos de desprezo, afeto, dominância, submissão e fraude.
Sinais não verbais de influência e fraude. A linguagem corporal pode revelar a autenticidade e influência de uma pessoa. Os sinais não verbais, como proximidade, contato visual e sorrisos genuínos, indicam concordância e conforto na interação. Sinais de dominância e submissão são expressos através da linguagem corporal, como postura, gestos e contato físico. Líderes com sinais não verbais de confiança e autoconfiança são mais eficazes na influência e sedução. Fraudadores e manipuladores utilizam sinais não verbais exagerados e animados para distrair e ocultar a verdade. A arte de gerenciar impressões e sinais não verbais. Fraudadores utilizam fachadas de competência e profissionalismo para enganar suas vítimas. A habilidade de reconhecer sinais não verbais pode ajudar a identificar fraudadores. Gerenciar impressões e sinais não verbais é essencial para o sucesso social e profissional. A trajetória conturbada de Ryu de Zeca. Ryu de Zeca era um mestre em produzir espetáculos e usar máscaras. A palavra personalidade. O caráter das pessoas pode ser avaliado pela forma como lidam com as questões diárias. A forma como tratam os funcionários e lidam com pequenos assuntos revela muito sobre seu caráter. Introvertidos e extrovertidos têm características diferentes de caráter e é importante avaliar a força de caráter das pessoas. Indivíduos de caráter forte são persistentes, adaptáveis e subordinam os interesses pessoais ao bem do grupo. Indivíduos de caráter fraco são evasivos, não aprendem com os outros e colocam seus próprios interesses acima de tudo. Avaliar o caráter das pessoas é importante para tomar decisões de contratação, formar parcerias e escolher relacionamentos íntimos. Identificando tipos de personalidade tóxicos. Pessoas tóxicas podem prejudicar o ambiente de trabalho e devem ser evitadas. Alguns tipos de personalidade tóxicos são manipuladores, perfeccionistas, sensíveis e mimados. É importante reconhecer esses tipos de personalidade tóxicos e se afastar deles para evitar problemas. A formação do caráter e a importância da autossuficiência. A falta de cuidado na infância pode levar a uma busca compulsiva por cuidar e salvar os outros. É importante cultivar a autossuficiência e não depender dos outros para se sentir poderoso. O caráter pode ser moldado e transformado através da autorreflexão e do trabalho consciente. A ascensão e queda de Coco Chanel. Coco Chanel foi abandonada pelo pai e criada em um convento, onde descobriu sua paixão por romances e moda. Coco Chanel se tornou uma estilista de sucesso, revolucionando a moda com roupas andrógenas e o perfume Chanel número 5. Após flertar com o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, Coco Chanel retornou à moda, mas foi criticada por suas criações ultrapassadas. O poder de Chanel em criar desejos e estimular a imaginação. Chanel conquistou os Estados Unidos com sua nova linha de roupas que refletia a sensibilidade atlética e a liberdade de movimentos das mulheres norte-americanas. Chanel adotou práticas contrárias aos tempos, como permitir fotografias em seus desfiles e encorajar a pirataria, para espalhar sua moda por todo o planeta. Chanel utilizou estratégias para estimular a imaginação das pessoas e criar objetos de desejo, revertendo sua perspectiva e focando nos desejos reprimidos e nas fantasias não satisfeitas. Estratégias para estimular o desejo e criar objetos de desejo. O cérebro humano percebe de maneira similar o que é real e o que é imaginado. A imaginação é essencialmente limitada e o que imaginamos tem quase a mesma força do que vivenciamos. Para ser desejável, é importante criar uma presença que desperte curiosidade e excitação nos outros. A ascensão da Companhia dos Mares do Sul e os planos de John Plant. A Companhia dos Mares do Sul atraiu investimentos de toda a Europa, tornando-se uma empresa de capital coletivo de grande sucesso. John Plant tinha planos de transformar a Companhia dos Mares do Sul na maior empresa de capital coletivo da Europa. Plant propôs que a Companhia dos Mares do Sul assumisse a dívida do governo inglês em troca de pagamentos de juros anuais. A bolha financeira da Companhia dos Mares do Sul. A proposta de transformar dívidas em ações da Companhia dos Mares do Sul atraiu investidores ricos e poderosos. A ideia de transformar dívidas em riquezas atraiu o apoio do rei Jorge II, que depositou 100.000 libras na empresa. O preço das ações da Companhia dos Mares do Sul subiu rapidamente, gerando uma febre especulativa e enriquecendo muitos investidores.
A importância da perspectiva temporal e como ela afeta nossas ações. A perspectiva temporal influencia a tomada de decisões e ações de uma pessoa. Quando perdemos a conexão entre nossas ações e as consequências, deixamos de ter noção da realidade. A falta de perspectiva temporal pode levar a decisões impulsivas e consequências não intencionais. Os perigos do pensamento míope e a importância da perspectiva estratégica. A importância de ter uma perspectiva hipermetrópe para evitar a miopia estratégica. A necessidade de reconhecer os sinais do pensamento míope e suas consequências não intencionais. A importância da paciência, avaliação realista e conexão com o tempo. A paciência e vitórias no campo de batalha foram essenciais para a competência de Lincoln na Guerra Civil. A falta de vitórias iniciais gerou pressão para negociar a paz, mas Lincoln manteve sua determinação. A importância de avaliar as forças e fraquezas dos lados envolvidos na guerra. A necessidade de desenvolver paciência, ter metas de longo prazo e entender a passagem do tempo. A conexão com o tempo ajuda a manter a identidade, aprender com o passado e alcançar metas de longo prazo.